Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje aqui, Eduardo Mido Souza com vocês. A gente vai trazer um pouquinho um quadro novo que eu vou estar começando aqui agora, né, nessa sequência aqui agora de Série B, falando um pouco mais sobre os números do Atlético agora nessa sequência, nessa reta final de Série B, né? A gente vai trazer uns comparativos aí, números sobre agora a rodada 26, né, do campeonato desse ano, de 2025. Vamos trazer alguns números do brasileiro da Série B do ano passado, de 2024, e também de 2012, né, que foi a última campanha do Atlético na Série B e que também resultou em acesso, né? Então, primeiro vocês vão ter na tela aqui, dividindo aqui comigo, a atual situação da tabela desse ano até essa 26ª rodada, né? Na primeira colocação a gente tem o Coritiba com 47 pontos, ali no G4 a Chapecoense com 41 pontos na quarta colocação e o Atlético ali com 39 pontos na sexta posição. Tá? O que a gente traz aqui de análise, pelo menos dessa rodada? Dos confrontos diretos dentro desse G8, o Atlético foi a única equipe que venceu um confronto direto, né? O Atlético venceu a Chape e diminuiu a distância para o G4 em 2 pontos, né? Coritiba e Goiás se enfrentaram no Couto Pereira, mas a partida ficou num empate, né? Sobre os demais resultados da rodada, foi uma rodada muito positiva para o Atlético, né? O Atlético conseguiu não só diminuir a distância para o G4, mas também tirar outras equipes do caminho, né? Por exemplo, nesse próprio G8, Remo e Cuiabá estavam na frente do Atlético no início da rodada, né? E ficaram para trás. As duas equipes também empataram na rodada, né? Então foi uma rodada muito positiva para o Atlético, né? Agora vamos trazer um pouco desses números comparado a ano passado, a Série B de 2024, né? Na liderança a gente tinha o Novo Horizontino com os mesmos 47 pontos, tá? Do que o Coritiba tem hoje, né? Até um número interessante, o Coritiba hoje, com essa pontuação de 47 pontos, ele tem 92,37% de chance de acesso. Ou seja, o Novo Horizontino tinha um percentual próximo, né? Eu não vou dizer exatamente esse percentual, porque esse percentual varia um pouco no cálculo, né? Ele vai analisar o próprio retrospecto da equipe na Série B, vai analisar partidas dentro e fora de casa, a colocação dessas equipes que vão ser enfrentadas, né? Mas provavelmente o Novo Horizontino tinha algo próximo aí de 90% de acesso nessa mesma rodada e acabou ficando fora, né? O Novo Horizontino ficou em quinto, né? Então, seguindo analisando aqui, né, a gente tem ali o Santos com 46, Mirassol em terceiro 43 e o Sport com 42, né, nessa primeira dentro do G4, né? O Sport subiu, né, mas nesse momento da classificação tinha apenas um ponto a mais do que o primeiro time no G4 na Série B de 2025, né? E trazendo um pouco mais para baixo aqui, a gente também tinha um pouco mais de candidatos envolvidos, né, nesse bolo ali que o Atlético se encontra hoje, né? O Vila Nova com os mesmos 42 pontos em quinto lugar, o Goiás com 39, Ceará com 39 e Operário com 39. Aqui a gente tem um ponto assim, positivo e negativo, né? Goiás e Operário com os mesmos 39 pontos de Atlético na 26ª rodada não subiram, mas o Ceará subiu, né? O Ceará veio numa campanha de recuperação e conseguiu o acesso no final da temporada do ano passado. Sobre os duelos da rodada 26 do ano passado, a parte interessante aqui é que desse bloco de cima, esse G8 aqui também, não teve nenhum confronto direto, né? Todas as equipes enfrentaram equipes da parte de baixo da tabela e o Ceará, inclusive, perdeu. Ou seja, o Ceará não tinha alcançado esses 39, né? Ele ficou estagnado nos 39 pontos nessa 26ª rodada, né? Diferente do Atlético que tinha vencido, né? Trazendo aqui agora um pouco também os números de 2012. Em questão de pontuação, né, a gente já sabe, a gente está um pouco mais acostumado que foi uma Série B de uma pontuação muito alta, né? O Atlético conseguiu acesso no final da temporada com 71 pontos, dividindo a terceira, a quarta e a quinta colocação pelo número de vitórias e saldo de gols, né? Não deve se repetir esse cenário aqui nesse ano, mas trazendo um pouco do parâmetro para o cenário do Atlético mesmo na última experiência que a gente teve, né? O Vitória estava em primeiro com 57 pontos, 10 pontos a mais do que o líder tanto desse ano como do ano passado, né? Criciúma em segundo com 52, Goiás com 49, São Caetano com 49 também, e o Atlético era o primeiro time fora do G4 com 46 pontos, 7 pontos a mais do que o Atlético tem hoje, né?
Ali eu também incluí no bolo ali, esse aqui a gente vai só analisar o G7 nessa rodada, né? O Jack em sexto, com 44, e o Ceará em sétimo, com 41 pontos. Por que eu trouxe esses números? Essa posição do Ceará, porque foi também um duelo direto que o Atlético venceu nessa 26ª rodada, né? Em caso de derrota, né, o Atlético teria estagnado nos 43 pontos e o Ceará teria ido a 44. E como a gente sabe como terminou essa Série B de 2012, o Atlético não teve nenhum ponto para perder, né? Porque subiu nos critérios de desempate. Então, fica aí essa informação, tá? Também acho um dado bem interessante da gente trazer, não só o Novo Horizontino do ano passado, que não subiu, e não subiu também por critérios, né? Ficou em quinto com 65 pontos, se eu não me engano. O Vitória também passou por uma queda, né? O Vitória, que era líder na 26ª rodada, ele subiu em quarto lugar, também com a mesma pontuação do Atlético, né? Então, a gente consegue observar aqui algumas semelhanças, né? Tanto da Série B desse ano para o ano passado, a quantidade de pontos ali, né? Os candidatos ali, o Atlético junto com outras equipes com 39, tanto equipes que subiram como que não subiram. E também em 2012, né? Uma queda ali dessas equipes de 2012 e 2024. As equipes que estavam na liderança nessa 26ª rodada e acabaram brigando pela quarta vaga, né, no final da rodada, no final do campeonato, né? O Vitória ainda conseguiu o acesso e o Novo Horizontino acabou ficando fora. Bom, pessoal, é isso. Eu queria, né, pedir o like de vocês, o comentário, o que vocês acharam do vídeo, se vocês acham que é uma série legal da gente continuar fazendo. A ideia desse vídeo aqui é a gente sempre estar trazendo essas informações após o fechamento da rodada, né? Então, encerrou a rodada 26, a gente vai trazer o levantamento, trazer um pouquinho dessas informações, né? Próxima rodada, então, depois da rodada 27, a gente vai estar trazendo esse vídeo aqui com essa numerologia do Atlético em busca desse acesso para a Série A, tá? Valeu, gente, um abraço. Fechou.